gente, e aí? Eu sou a Ana Laura, moro na Rússia há mais de 5 anos e eu sou imigrante desde os meus 15 anos de idade e desde os meus 15 anos de idade eu nunca voltei pro Brasil. E no meio dessa caminhada eu fui diagnosticada com um transtorno bipolar e nesse vídeo eu quero contar pra vocês da minha experiência como bipolar e imigrante e como uma coisa acaba influenciando na outra e tá tudo entrelaçado e é tudo uma sopa de sentimentos, sensações, emoções e como isso acaba afetando na minha vida. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto de vida de imigrante, já deixa o seu like e bora lá! Bom, primeiramente eu vou tentar explicar de uma forma bem resumida e não muito politicamente correta o que é o transtorno afetivo bipolar. Como vocês podem imaginar, de acordo com o nome bipolar, significa que tem dois polos. Então muita gente tem a impressão errada de que ser bipolar às vezes tá feliz, às vezes tá triste, às vezes tá feliz, às vezes tá triste e, tipo, meu humor muda muito, então, sei lá, quando eu tô menstruada eu tô mal, depois quando eu tô ovulando eu tô bem, então eu sou bipolar. Não. São só mudança hormonal mesmo no seu corpo, você não é bipolar por causa disso. Mas, de certa forma, isso tá certo, porque realmente existe o polo positivo e o polo negativo do transtorno bipolar. O polo negativo é a depressão, já bem conhecida, acho que por muita gente, principalmente depois da pandemia. Eu digo conhecida na pele mesmo, de ter sofrido de depressão. Muita gente realmente sofreu de depressão durante a pandemia. E há outro polo, que é o polo positivo, que se chama mania ou hipomania, quando é um pouco mais leve. A hipomania ou a mania não tem a ver com o fato da pessoa estar feliz, mesmo porque depressão não é necessariamente a mesma coisa que tristeza. Depressão, pelo menos dentro do que eu senti durante 8 anos que eu estive em depressão, dos 11 aos 18. Ah, não, então não são 7 anos, desculpa. Olha, fazendo conta errado. Dos 11 aos 18 anos com depressão. Então, o que eu sentia era uma culpa horrível e uma vontade de morrer muito grande, sem menor vontade de viver, menor vontade de fazer coisas que me fariam viver mais e fazendo coisas que me faziam estar mais perto da morte. Isso inclui parar de comer, isso inclui não olhar para os carros na hora de atravessar, porque e se um ônibus me atropela? Isso seria maravilhoso. Então, isso é mais ou menos depressão, pelo menos da forma que eu experimentei. E a mania, ela não é felicidade, mas muitas pessoas podem confundir porque a pessoa em mania, ela parece que tá muito feliz realmente, mas eu gosto de comparar a mania com o uso de Cox, aquela coisinha que a pessoa cheira no nariz, sabe? Aquele negócio. Por quê? Mesmo eu nunca tendo provado dessa substância, eu sempre me interessei muito pelos efeitos de diferentes substâncias ilícitas e por que as pessoas usavam, qual era o efeito que dava, só que eu não tô a fim de me gastar pra saber qual é o efeito, então eu prefiro ler sobre isso. E lendo sobre isso, eu cheguei à conclusão de que quando eu estou em estado de hipomania ou de mania, eu pareço muito uma pessoa que usou um negocinho, entendeu? Como seria isso? Sabe o DiCaprio quando ele tá no filme do Lobo de Wall Street? Que ele usa lá o pozinho e ele fica doidão assim, ele se acha o cara mais foda do mundo, ele tá super acelerado, ele tem pensamentos, uma mania de grandeza muito grande e ele gasta muito dinheiro. Isso tudo é sintoma de mania. No caso dele era porque ele estava usando uma substância que causa esses sintomas, vamos dizer assim. Mas a mania é mais ou menos a mesma coisa, porém a pessoa não usou absolutamente nada. Nem álcool, nem cigarro, nada. Que é o meu caso, pelo menos, porque eu não fumo e não bebo. Como se eu tivesse usado um negócio muito forte, sendo que eu não usei nada. Pra vocês terem ideia do desbalanço que é químico no cérebro mesmo. Então, bipolaridade não é você estar triste uma hora e estar feliz em outra. É você estar deprimido, querendo morrer, e na outra hora você se sentindo rei, escolhido por Deus. E que você tem uma missão muito importante na Terra, que você vai revolucionar o mundo e você acredita piamente nisso. E muitas vezes você faz as outras pessoas acreditarem nisso também. É bem estranho. Então, e para que isso seja considerado um episódio de depressão ou de mania, precisa durar um determinado tempo. Então,
Não é um dia eu tô assim, o outro não, então eu sou bipolar. Você tem que demorar um tempo, tem que ficar um tempo considerável em depressão e um tempo considerável em mania, pra ter mais ou menos a ideia de que realmente não é só que você recebeu uma notícia que você ganhou na loteria e por isso você tá muito feliz, e não é porque morreu uma pessoa da sua família e você ficou muito triste, e não necessariamente você está com depressão, você está de luto. Então, essa foi uma leve explicação, tentei resumir o mais rápido possível, porque é bem difícil resumir isso, ainda mais porque são 2 polos, então são 2 tipos de sintomas diferentes. Mas essa é a bipolaridade e como que ela influencia na minha vida de imigrante? Porque é claro que quando você pensa em sair do seu país para ir morar em outro, a primeira coisa que você precisa ter é um mínimo de estabilidade emocional. Então, para quem já teve experiência fora do país, mesmo que tenha sido apenas uma viagem, um intercâmbio, vocês devem ter percebido que é uma coisa extremamente estressante. Mesmo se você se planejou o máximo possível, mesmo se você foi com dinheiro extra, com mais dinheiro do que você tinha planejado gastar, mesmo assim sempre dá merda. Sempre. Então, se dá merda numa viagem de uma semana, imagina se você vai ficar anos fora do seu país. Então, vai dar muita merda. Muita, muita, muita merda mesmo. E uma coisa é você lidar com essas situações problemáticas quando você está mentalmente saudável. E outra coisa é quando você não está mentalmente saudável. Vocês podem imaginar que é um inferno. Inferno! Mas resumindo a história da minha imigração, eu saí com 15 anos do Brasil para ir morar nas Ilhas Canárias, na Espanha. Fiquei lá até os meus 18 anos, onde eu terminei o ensino médio. E então eu fui para a Rússia estudar Relações Internacionais. E hoje eu vivo na Rússia. No caso, eu estou passando um tempo na Geórgia para fazer o visto para ir para a Rússia, mas eu vivo na Rússia. E o que eu posso dizer é que durante o tempo que eu estava na Espanha, eu não queria estar naquele lugar, então aquilo me deixava um pouquinho mais deprimida do que o normal, vamos dizer assim. E como eu era menor de idade, muitos psiquiatras não queriam, pelo menos os psiquiatras que eu fui, não queriam me dar remédio nenhum. Então eu fui tomar alguma coisa com 17 anos e mesmo assim era um remédio super superficial, uma dose mínima que piorou o meu estado. Não ajudou, só piorou. Eu cheguei aí 2 vezes pra urgência com quadro psicótico, isso antes dos meus 18 anos, e o que me falaram no pronto-socorro é que eu tinha que ir pro psiquiatra e no máximo eles davam um remédio tipo de pirona ou paracetamol, uma coisa do tipo, um pouquinho mais forte, tipo pra dor, pra a pessoa dormir. Só que uma pessoa em estado psicótico toma um paracetamol, gente, não muda absolutamente nada, não tem sono nenhum, sabe? Não adianta nada. Então eu lembro que uma vez eu falei isso pro médico, eu falei, você vai me dar isso, eu tava com uma crise de pânico fodida, muito forte, que eu tava vendo coisas, eu tava ouvindo coisas, eu ficava arrepiada porque eu sentia as coisas e ele falou, a outra opção é a gente te internar. Aí a gente, não queremos internação porque a gente tem uma ideia da internação muito horrível, mas eu não sei até que ponto não teria sido bom eu ter sido internada. Mas como a gente é imigrante, a gente não sabia se no nosso plano de saúde estaria incluído isso. Geralmente não tá, porque psiquiatra não é incluído. São sempre coisas que vão à parte. E como eu sei disso? Porque já passei por muitos problemas de ter pago o plano de saúde e não tá incluído psiquiatria. É sempre assim. Então é tudo à parte. Tudo que você for pagar, você vai pagar a parte mesmo. E psiquiatra não é um médico barato, é um dos médicos mais caros que tem, pelo menos na Espanha. Era um dos mais caros, na Rússia também é um dos mais caros que eu já fui. Quando eu fui pra Rússia, eu tive uma mudança de fase e eu mudei pra fase maniática. De certa forma, ficou mais fácil viver porque eu estava com vontade de viver, porém eu tava com sintomas diferentes que eu não sabia lidar. E tudo isso morando sozinha, já não com a minha mãe, morando sozinha em um país que eu sabia o idioma mais ou menos, né? Tava aprendendo o idioma ainda. Então foi tudo muito louco. E na Rússia, eu acabei indo no psiquiatra quando eu conheci o Anton, ele foi comigo. Ele me ajudou com a tradução pra falar pro psiquiatra o que eu tava sentindo. E foi aí que eu comecei a tomar remédio, eu já tinha mais de 18 anos. No caso, eu tinha 18 anos. 19, tinha 19 anos. Mas o meu diagnóstico ainda era de depressão maior
e visivelmente era um diagnóstico errado, mas meio que não tinha muito o que fazer naquele momento, porque eu ainda não tinha a quantidade certa de sintomas para dizer o que era exatamente. E quando eu tive o diagnóstico de bipolaridade, isso com 21 anos de idade, eu já tava tomando remédio, não mudou muita coisa no remédio que eu fui tomar, mas é que esses remédios você muda um pouquinho, tipo, uma dose de 50 miligramas é para uma pessoa depressiva, 100 é para uma pessoa bipolar e 200 é para uma pessoa esquizofrênica. É mais ou menos isso, porque o mesmo remédio trata todo mundo, só que depende das doses, então eu não tive que mudar tanto de remédio. Mas eu tive diagnóstico com 21 anos, e isso mudou a minha vida porque ficou tudo muito mais fácil, eu tava tomando os remédios certos, então eu estabilizei. E por isso eu associo a minha vida, a minha experiência na Rússia a uma calmaria e uma coisa muito estável, porque eu estava estável mentalmente. Então, aconteceram coisas ao longo desse tempo que eu estava me tratando na Rússia? Sim, eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Começou a pandemia, eu perdi a minha avó, eu fiquei 4 anos sem ver a minha mãe e a minha avó. Começou a guerra na Ucrânia e eu ainda associo a minha estadia na Rússia como um período de calma na minha vida, por conta da questão emocional, da questão mental. Só que assim, não significa que eu não tive recaídas, vamos dizer assim, ou problemas em que eu tivesse que alterar as doses, alterar os remédios. Isso acontece muito. Então, dos grandes problemas de quando você é imigrante, você tem um transtorno psiquiátrico que você precisa tomar remédio, são as receitas. Porque cada país tem as suas leis para você adquirir esse tipo de medicamento. A Rússia, graças a Deus, não tem uma lei tão rígida, porque por mais que esses remédios precisem de receita, existem farmácias na cidade que vendem sem receita. Então, fica meio que naquelas. Mas eu nunca tomei sem receita nada. Eu sempre fui no psiquiatra porque eu tenho medo de tomar uns negócios e ficar mais louca do que eu já sou. Mas, por exemplo, na Espanha é muito mais complicado. Por exemplo, a minha mãe estava fazendo reposição hormonal por conta da menopausa e ela foi num médico privado. E, então ela recebeu a receita do médico privado. Ela foi na farmácia, o remédio custava, sei lá, 50 euros. E aí ela foi na assistência social, passou com o médico familiar, que fez a receita do médico público para minha mãe. Então ela foi na farmácia e o remédio já custava 25 euros, ou seja, metade do preço. Então tem países que têm essa restrição, que se você vai só em médico privado, você vai pagar mais pelo seu remédio. E quando você é imigrante, geralmente, na boa parte dos países, você não tem direito à assistência pública. Então você tem que pagar mais caro, não só na consulta, porque você não pode ir no médico público, mas também no remédio na farmácia, que vai ficar mais caro. Ou seja, se uma pessoa normal já tem uma questão financeira quando tá morando fora, porque é muito mais difícil da gente se estabilizar financeiramente, então uma pessoa com transtorno psiquiátrico vai ter muito mais dificuldade, não só por conta dos sintomas psíquicos, mas também pela questão financeira, porque gasta mais dinheiro e remédio para a cabeça é caríssimo, ou tende a ser caro. Então, em relação aos estresses que acontece quando você leva uma vida de imigrante, para uma pessoa normal, e sim, eu vou usar essa palavra porque são pessoas normais que não têm nenhum problema no seu DNA e por isso não tem nenhum problema psiquiátrico, essas pessoas vão passar pelo estresse, vão sofrer, vão chorar, vão ficar nervoso, vão, sei lá, aumentar os batimentos cardíacos de nervoso, de estresse. Mas é mais simples a pessoa se controlar. Eu não vou usar a palavra mais fácil porque eu não posso quantificar a dor de cada pessoa sem ser essa pessoa, né? Mas eu imagino que seja mais simples porque você só tem que lidar com o estresse daquela situação. Então, com o estresse de você não passar na imigração, com o estresse de você precisar de algum documento que você tem que dar a volta no mundo para conseguir, sei lá. Então você só vai ter que resolver esse problema. Quando você tem um problema psiquiátrico, além de ter que resolver esse problema que tá te dando estresse, você tem que se controlar dentro dos seus sintomas, porque isso é uma coisa que eu quero tratar em outros vídeos falando mais sobre o transtorno bipolar,
Mas o que acontece é que os remédios, eles não tiram 100% dos sintomas, na maioria dos casos. Então, ou se tira, você tem que tomar uma dose muito elevada, que acaba fazendo com que você durma 14 horas por dia, que você não consiga fazer nada além do mínimo de trabalhar para se sustentar para comer. Então, muitas pessoas preferem tomar a dose menor, que vão continuar com algum sintoma, mas elas começam a aprender a lidar com esses sintomas, porque para tomar um remédio para tirar eles vai ficar mais complicado. Então, por isso que muitas vezes a gente tem que lidar com os estresses da vida de imigrante junto com os sintomas do nosso problema psiquiátrico. E o que acontece é que quando você tem um transtorno bipolar e você tem um estresse grande, uma mudança muito grande na sua vida, como, por exemplo, ir morar em outro país, isso pode causar, na grande maioria das vezes, causa mudança de fase. Mudança de fase causa um aumento dos sintomas. Então, fica muito mais difícil você controlar e viver com esses sintomas. Você tem que mudar a dosagem dos remédios, então para isso você vai ter que gastar com psiquiatra, vai ter que gastar comprando mais remédio. Então aquilo que seria um estresse mais simples de levar para uma pessoa normal e saudável, para uma pessoa que tem problema psiquiátrico é bem mais complicado. Exige muito mais da pessoa, principalmente no campo emocional. Outra coisa que é bem importante, que diferencia talvez as pessoas que têm problema psiquiátrico, é que a gente não pode viver sem médico. Então, uma pessoa que é imigrante, ou ela tem um psiquiatra e um psicoterapeuta dentro do país que ela vive e no idioma que ela consiga falar, ou vai ter um especialista online. Então, no meu caso, eu tenho um psiquiatra russo, que é o que me atende até online, se eu preciso, e eu tinha meu psicanalista brasileiro. E isso são duas pessoas extremamente importantes na minha vida. E você precisa ter essas pessoas o mais perto possível, mesmo que seja online, porque realmente você vai precisar. E talvez uma pessoa que não tenha problema psiquiátrico só precise talvez de um psicólogo em alguma situação mais extrema, enquanto que uma pessoa com transtorno bipolar precisa estar frequentemente indo a esses especialistas. Mas embora nesse vídeo eu esteja falando o quanto é mais complicado você ser um imigrante sendo bipolar ou tendo qualquer outro tipo de transtorno psiquiátrico, porque você gasta mais dinheiro, você tem muito mais dificuldade para lidar com os estresses que aparecem da vida de imigrante, que são naturais, vão aparecer. Tem ainda a questão de relacionamentos, porque quando você é imigrante, é muito difícil de você se relacionar. Claro que cada pessoa tem a sua forma de fazer amizades. Então eu conheço brasileiros da minha família que, quando imigraram para a Espanha, tipo, no mês seguinte estava cheio de amigo. Já tinha feito amizade com a cidade toda. Eu já sou uma pessoa que demorei muito pra fazer amizade e eu não tenho a necessidade, isso já é em relação a outro transtorno que eu não quero falar nesse vídeo, porque não é comprovado que eu tenho esse transtorno, mas pode ser que eu tenha. Eu não tenho necessidade de fazer amigos. Mas quando você é imigrante, você tem a necessidade de fazer amigos. Você precisa conhecer outros brasileiros que vivem naquele lugar há mais tempo que você, que conhece as leis melhor do que você, que conhece como as coisas funcionam naquele lugar melhor do que você que acabou de chegar e não sabe nada, por mais que você tenha buscado muita informação sobre isso antes de viajar. Provavelmente você não sabe quase nada. E isso de você ter mais dificuldade de fazer amizade, seja porque você tem menos necessidade, seja porque você é visto como uma pessoa estranha para os demais, para as pessoas normais, que por isso esse é o nome do canal aqui, Estranha, porque essa é a palavra que eu mais ouvi quando as pessoas iam se referir a mim, tipo, nossa, você é meio estranha, né? Você é estranha, né? Pra coisa, não chega a ser louca, não chega a parecer uma pessoa muito fora de si, embora eu seja, mas dá pra ver que eu não sou 100% normal. Então, essa foi a palavra que eu sempre ouvi muito na minha vida toda, desde criança. E realmente é mais difícil para você fazer amizades. Quando você tem menos amigos no lugar onde você acabou de morar, você tem menos oportunidades, você vai acabar pagando mais caro por vários serviços. Então,
porque você não vai saber onde buscar certas coisas. Então a sua vida vai ficar mais complicada. Dependendo do tipo de transtorno que você tenha, tem a questão que muitas vezes as pessoas não querem fazer amizade com você. Então eu imagino que, por exemplo, uma pessoa autista que vá para a imigração, além dela já não ter... Eu não vou tentar falar muito sobre isso, porque eu não sou autista, então eu não sei das vivências íntimas de uma pessoa que convive com autismo, mas uma pessoa autista geralmente, dá pra perceber que ela é, e infelizmente existe um preconceito dentro da sociedade. Então, será que as pessoas vão querer fazer amizade com você? Então, será que o fato de você não ter amigos vai te prejudicar em alguma coisa? Provavelmente vai. Talvez não tão seriamente, mas quem tem muitos amigos, né, quando vive como imigrante, tem mais facilidade. Realmente, eu percebo isso em exemplos muito próximos a mim, que parece que tudo funciona mais fácil para essas pessoas que têm mais conhecidos, sabe? Tanto brasileiros como nativos daquele lugar onde a pessoa mora. Mas com tudo isso que eu tô falando, de que a vida de uma pessoa com transtorno psiquiátrico sendo imigrante é muito mais complicada do que de uma pessoa normal, que é mentalmente saudável, vocês podem se perguntar, então por que uma pessoa com transtorno bipolar vai inventar de sair do seu país? Por que você não fica no seu país, que é mais fácil? Você já tá aí, você não precisa mudar, você não precisa guardar dinheiro, um monte de coisa. Primeiro, quando eu saí, eu não tinha um diagnóstico feito. Mas mesmo se eu tivesse, eu teria saído mesmo assim. Porque independente dos problemas de saúde, tanto mental como física, que uma pessoa tenha, isso não anula os sonhos dessa pessoa. Então seria muito triste eu, que desde pré-adolescente queria ir para a Rússia, queria aprender russo, só porque eu fui diagnosticada com um problema de saúde, eu vá me privar de realizar os meus sonhos, eu me sinta incapaz de realizar meus sonhos, porque, meu Deus, uma pessoa saudável tenta ser imigrante já é extremamente frustrante para muitas pessoas. Imagina eu que começo a largada mais atrás, sabe? Realmente é uma coisa a se pensar. Eu acredito que você ter um problema de saúde vai te dificultar muito ser imigrante, mas se esse é o seu sonho, se essa é a sua vontade, se planeje o máximo possível, porque nunca é demais, mas sempre vai ser de menos. Mas não tem como você saber. Então se prepare o máximo possível e vá em frente. E seja muito responsável com a sua saúde, principalmente saúde mental, se o seu problema é mental. Então, se você está assistindo esse vídeo, tem vontade de ser imigrante, tem algum problema de saúde, seja algum transtorno psiquiátrico ou algum problema de saúde física mesmo, não desanime. Isso não é uma sentença para você que vai te impedir de realizar os seus sonhos. Simplesmente se planeje mais do que as outras pessoas, se prepare mais do que as outras pessoas e esteja consciente de que provavelmente você vai sofrer mais que as outras pessoas. Eu não queria falar essa frase, mas é isso, gente. Realmente sofre mais. Mas vida que segue. A gente tá realizando os nossos sonhos, então tudo tem seu preço. Infelizmente, algumas pessoas pagam mais caro do que outras para viver. Então é isso. Se você concorda ou discorda da minha posição, escreva aí nos comentários, bora discutir. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse e me siga em outras redes sociais como Instagram e Telegram, que é onde eu posto e falo bastante de como é ser uma imigrante tendo transtorno psiquiátrico. Todas as outras individualidades que cada pessoa tem, mesmo sendo imigrante. E é isso. Paca, paca.